Efésios 6, versículo 1, fala sobre o lar cristão. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Diga glória a Deus. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, que tem conselho para os filhos e tem conselho para os pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Que é isso? É que se você fizer a sua parte, Deus prometeu fazer algo em resposta. E aqui está a nossa parte: a obediência aos pais, principalmente se você é criança, é jovem, que você ainda mora com seus pais, ou se aconteceu algum problema na sua vida, ou você ainda não casou, ou você casou, mas não deu certo, você voltou para a casa dos seus pais. É você que vai mandar ir na casa do seu pai e da sua mãe? Claro que não. A casa é deles. Então, se você quer ter a bênção de que tudo vá bem na tua vida e vida longa sobre a terra, você deve obediência aos seus pais. E essa obediência até a morte. Depois que você casa, aí você passa para uma outra cadeia de autoridade, aonde uma nova família é formada e o marido é o cabeça, a esposa é a auxiliadora idônea, e depois vem os filhos, porque uma nova família foi criada. Aí os pais já não devem se meter nessa nova casa que foi criada, querer mandar lá na casa dos filhos. E nem os filhos devem dar essa autoridade aos seus pais, porque nessa nova casa tem uma ordem de autoridade: marido, esposa e filhos, porque uma nova família foi estabelecida. Só que tem muitas pessoas que na fase lá de solteiro, de juventude, de infância, são muito desobedientes. Aí eles trazem males para a próxima fase que vai vir. Às vezes casa com a pessoa errada, porque não tem essa bênção, foram a vida toda desobediente, aí casa com a pessoa errada. Aí vai uma vida de sofrimento, porque o erro foi cometido lá no princípio, lá atrás. E às vezes esse erro custa um alto preço, sabe? De muitos anos de vida difícil. Aí como você vence esse problema, pastor? Pois é, isso bem que aconteceu comigo mesmo. Meu pai, minha mãe dizia que era para mim estudar e eu não quis. Eu queria era namorar escondido, eu queria era curtir minha vida. E aí eu fui tomando decisões. Eles me davam conselho: ó, você vai estudar, você vai fazer isso aqui. Não, eu não quero isso aqui não, né? E aí comecei, que eu arrumei, aconteceu tanto trabalho ruim, e hoje eu já tenho não sei quantos tarará, não tem 40 tarará, 50 tarará, e não, nada dá certo na minha vida. Nada dá certo. E agora eu já casei, já estou nessa nova família. Como é que eu começo a consertar essas coisas, essas pendências que vêm lá do passado? Primeiro, você deve se arrepender diante de Deus dos seus pecados de desobediência. Pedir perdão a Deus. Senhor, eu reconheço que o erro do que eu estou passando não é porque o Senhor é mau, ou o Senhor é cego, ou o Senhor é surdo. A culpa não é do Senhor. O que eu estou passando é uma consequência das escolhas que eu fiz e as que eu deixei de fazer lá atrás. E eu quero que o Senhor me perdoe.
e me dê mais uma oportunidade de eu acertar na minha vida. Pode ser que essa oração seja doída para você fazer. Talvez você até chore se você estiver fazendo ela. Mas faça. Comece por aí. Depois, nós vamos continuar a sequência aqui do texto. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí você vai honrar os seus pais. Aí tem alguns níveis de honra. Tem a honra de palavras. Tem a honra de presença. E tem a honra de presentes. 3 tipos de honra. Tem pais que não gostam de falar com você. Existem esses casos e são muitos. Pais que não gostam de ouvir a voz dos filhos, não gostam de atender um telefone, não gostam de ter relacionamento nenhum com eles. Não gosta. Aí como é que você vai honrar de palavra? Não vai, porque não tem condição. Tem pais que não gostam da presença dos filhos, porque são muito diferentes. A presença incomoda. Por incrível que pareça, existe isso. Quando os filhos chegam, às vezes, na casa dos pais, às vezes os pais tratam mal os filhos, para eles entenderem que ali não é o lugar deles. Aí como é que você vai honrar de presença? Às vezes não dá para honrar com a sua presença. Aí restou a terceira coisa, presentes, que essa é a forma de honra que a maioria das pessoas nunca rejeitam. São poucas as pessoas que rejeitam um presente, poucas. Mas a maioria recebe. Você der um presente, ela recebe. Então, se só restou essa dos presentes, pois honra com os presentes. Amém? E se você não tem mais os seus pais vivos, ou você nem sabe quem eles são, eles lhe abandonaram, lhe deram ser adotivo, faça isso por quem lhe adotou, porque a pessoa que lhe adotou tem maior amor do que o teu pai e da tua mãe, é digno de receber essa honra, porque não é fácil criar um filho que você não gerou, e quem faz isso é um herói, é digno de honra, porque é uma das atitudes mais nobres e difíceis, porque quando a grande maioria das pessoas que são adotivas, toda regra tem suas exceções, elas são ingratas, porque elas têm uma mágoa da rejeição, por elas não terem sido criadas pelos pais biológicos, ela tem uma dívida na alma, uma mágoa, uma revolta, que termina sobrando para quem lhe adotou, de maneira inconsciente, né? Ela diz assim: se eu não tivesse sido criado por essa pessoa aqui, eu teria sido criado pelos meus pais. E ao invés de ser grato por Deus ter colocado esse anjo bom na sua vida, às vezes são ingratos. E às vezes ainda diz assim: você não é meu pai, não é minha mãe, né? Sendo que pessoas que acolhem, adotam uma criança, um jovem, é mais do que um pai e uma mãe, porque fez o que os pais não quiseram fazer. Então são dignos de honra, devem ser honrados. E se todos esses já partiram e você sente que tem um mal agindo na sua vida, não está bem as coisas, faça de Deus seu pai e a sua mãe. Honre a Deus. Veja em Deus essa paternidade, essa maternidade. Deus vai cuidar de você melhor do que um pai e uma mãe junto. E se você tem o seu pai e sua mãe vivo ainda, não despreze a Deus não. Não despreze a Deus não. Porque Ele continua sendo melhor do que todos os pais do mundo e as mães junto também. É o que diz lá no Salmo 27:10. Ainda que meu pai ou minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá, o Senhor cuidará de mim, o Senhor me sustentará. Então,
Deus continua sendo o melhor pai do mundo e mãe do mundo junto. Uma só pessoa. Ele sabe cuidar, amém? Então a honra traz cura para a desobediência, para as consequências da desobediência. Comece aonde você está, né? Honre aqueles que são dignos de honra. No caso aqui, falando dos pais, que hoje eu estou direcionando essa mensagem aos pais. A Bíblia também diz que digno de honra é o casamento, é o matrimônio entre todos. O casamento é digno de honra, de maior honra, porque é dele que nasce a próxima família. Como nós devemos honrar. O marido deve honrar a esposa, que é o que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3. Que a esposa, ela precisa ser tratada com honra, com carinho, porque ela é a parte mais frágil da família. E o homem que trata a esposa com honra, certamente terá todas as suas orações atendidas. 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Porque aonde Deus está, Ele vai nos ensinar a honrar. Os pais são dignos de honra depois que a gente casa. O marido deve honrar a esposa. Podia ser o contrário, né? A palavra de Deus dizer que a esposa deve honrar o marido. Mas Ele dá a palavra aos homens. Plantar essa honra. Por quê? Porque a honra, quem planta honra, colhe honra. Colhe honra. Por que eu devo honrar? Porque eu quero colher honra. É ou não é verdade? Ou você quer uma vida de desonra, uma vida de falta de respeito? E se tem uma coisa que os homens buscam, é ser respeitado. Então, a honra, quando a gente honra alguém, a gente admira. A gente adquire conquista um respeito daquela pessoa. A pessoa lhe respeita. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, Paulo, ele escrevendo a uns irmãos, ele estabelece aqui um princípio que vai gerar essa bênção também na nossa vida, amém? Olha só. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais entesouram para os filhos. Diga graças a Deus. Olha só, esse é um novo princípio. Ele diz: eu não vim para ser um peso para vocês e nem estou ambicionando os bens de vocês. A minha pregação, meu ensino, não é para tirar proveito de vocês, arrancar as coisas que vocês têm. Não é isso. Porque não é os filhos que juntam riquezas para deixar para os pais. É os pais que juntam riquezas para deixar para os filhos. Então, quando a gente é um filho de honra, seja um filho de honra espiritual, seja um filho da fé, seja um filho biológico, e você honra os seus pais, você está plantando para mais na frente você ter uma grande colheita. Porque desses pais que você está honrando, vai vir os tesouros.
vem a herança, vem as bênçãos espirituais. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaac, ele tinha 2 filhos, o Esaú e o Jacó. O Esaú era debochado com as coisas de Deus, desobediente. Ele dizia, não namore com a mulher dessa terra, porque ele queria só as que o pai dele dizia que não era para ele namorar. E o Jacó era aquele que cuidava dos rebanhos, caseiro, ou ajudava a mãe. Foi o escolhido para herdar as bênçãos espirituais. Recebeu a bênção de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Recebeu as bênçãos espirituais. Porque quando você honra, é obediente, as bênçãos vão lhe alcançar. Aí Jacó passou uma fase da vida dele, o irmão Esaú invejoso, querendo lhe matar de todo jeito. E ele fugindo. Estava aqui, estava acolá, fugindo. Quando ele via que o semblante do irmão dele estava mal, para lhe fazer o mal, ele pé na estrada para escapar. Depois encontrou um tio chamado Labão, que ele trabalhou para esse homem 20 anos. E esse homem passando a rasteira nele, trapaceando, não tem? Até o dia que Deus permitiu. Depois Deus tirou tudo do Labão e transferiu para o Jacó. E Jacó voltou para a terra dele, riquíssimo. Passou quase 20 anos sem ter nada na vida, mas depois, quando Deus engatou a chave da vitória, não tem? Chave da bênção, girou a chave e começou a vir uma estação de colheita, que ele ficou rico. Pronto, futuro garantido. É isso que acontece quando você vai honrando, você vai honrando. Comece no nível onde você está. Pastora, eu sou pobre de maré. Não tenho muita coisa. Pois comece no nível que você está. Comece pelo menos com um pão, mas comece. Depois você sobe para a rosca. Depois você sobe para a feira. Uma cesta básica. Depois você sobe. Deposita um dinheiro na conta. Ah, mas é tão pouquinho, é 30, 50 reais. Começa. Deus vai te dar o crescimento. Deus vai te abençoar. E assim você vai crescendo e a bênção de Deus vai correndo atrás de nós. E eu também vou crescendo, porque eu também estou vivendo esse princípio. Por isso estou ensinando, porque vivo. Eu sei que funciona. E Deus vai alargando o nosso território. Deus vai colocando. Deus que abençoa a vida de uma pessoa, Ele dá uma alegria diferente na direção que a gente tem que seguir. Tem coisas que lá atrás você teve até a oportunidade de fazer, mas a porta estava fechada. Você tentou, bateu, a porta não abriu. Ou você não tinha alegria naquilo ali, não via graça naquilo ali. Eu sei isso aqui. Tem. Porta fechada. Aí você vai honrando. Aí quando chega lá na frente, Deus te dá aquela alegria para você fazer aquilo ali. Que você, às vezes, há 10, 20 anos atrás, não tinha vontade, não tinha desejo, não tinha condições financeiras, não tinha. E eu estou falando aqui para você que tem um sonho de estudar, de se formar, de fazer um curso que é caro. Aí você olha assim, eu não tenho condição de pagar isso aqui, não tenho. E aí você, de repente, Deus te dá alegria, vontade de fazer aquele curso e ainda paga para ti. Te dá condições de pagar ou levanta alguém para te ajudar. E geralmente as pessoas que Deus usa para nos ajudar são aquelas que um dia a gente já honrou muito elas lá atrás. Geralmente. Elas se lembram das sementes que foram plantadas. E aí chegou o tempo da colheita, aí explode a colheita, não tem?
o acumuladão. Eita glória! Acumuladão do mega céu, que quando você vai plantando, o céu vai anotando que você está plantando, o céu está te assistindo, o céu está te assistindo, sabe? É igual o Elias com o Eliseu, 2 profetas. O Elias era o profeta maior e o Eliseu era o discípulo. Aí o Elias disse assim: Eliseu, fica aqui que eu vou julgar, eu vou em outra cidade, eu vou pregar lá na outra cidade, tu fica aqui. Aí ele disse: eu fico é nada, onde o senhor for eu vou mais o senhor. Aí quando chegar na próxima cidade ele dizia: Eliseu, tu fica aqui nessa cidade aqui que eu vou bem ali e volto já. Fica é nada, eu vou com o senhor até o fim da reta. Sabe qual era a função de Eliseu? Lavar as mãos do profeta Elias. Ele pegava a água no cântaro e vinha e jogava a água nas mãos dele para o profeta lavar. Não tinha torneira, né? Ele era a torneira do profeta. A função dele era lavar as mãos. Mas depois que o profeta foi arrebatado por Deus, subiu aos céus com vida ainda, ele recebeu o manto do profeta e ele fez o dobro de milagres que o Elias fez. Ele recebeu uma porção dobrada do Espírito, do poder de Deus, uma capacidade para fazer o dobro. E está tudo registrado aí no livro de Reis, a história deles. Por quê? Porque a decisão de honrar é algo que ninguém pode tomar por você, é você mesmo. É você mesmo. Saber começar bem, saber não terminar bem, mas ir até o fim. Ir até o fim. Porque muito só começa, sabe? Aí fica pelo meio do caminho. Mas não seja desses que começam e fica pelo meio do caminho. Seja desses que vão até o fim da reta, não tem? Até o fim da reta. Provérbios 19:14. Vamos ler mais aqui um texto. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Você vai honrando ali seus pais, tananã, tananã, na sua capacidade. Deus vai garantir a tua herança. A casa e a fazenda vem dos pais. E o que é que vem de Deus? A esposa. A esposa prudente. Quem é a esposa prudente? É aquela mulher de palavra que honra os votos que fez na juventude. Eu sempre digo pro meu esposo: eu vou cumprir meus votos até o fim, não tem? Até o fim. Até o fim. Até o fim. Porque nós temos que ser pessoas de palavra. Muitas pessoas, elas honram até que o dinheiro separe, até que a velhice chega. Olha assim, aí diz: já não tá mais bonita, mais bonito como era na juventude. Não quero mais isso aí não, vou trocar por um novo. Igual as pessoas às vezes fazem com o carro, quando vai ficando velho, né? Troca por outro. A esposa sensata, ela não é assim. Ela honra a sua palavra, seus votos. Ela cuida na saúde, na doença. Ela cuida nas fases da vida, que são muitas. Fase com filho, fase sem filho, fase das vacas gordas, fase das vacas magras. Eu já tô passando por um bocado de fase, já passei por um bocado de fase já. E continuo dizendo, semana passada eu disse pro meu esposo: eu vou cumprir meus votos até o fim. Eita glória! Porque a esposa sensata, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E o que eu tenho encontrado de homens no meu caminho assim, triste, semblante caído, às vezes pregadores, pastores, pessoas no meu caminho
tristes. Por quê? Porque não tem mais família, não tem casamento, não tem convivência com o filho, se patifou tudo, não tem, tá tudo indo para uma direção diferente. A gente vê a tristeza no olhar das pessoas, porque elas não conseguiram permanecer na honra. Permanecer na honra. Permaneça na honra, querido. Permaneça na honra. Eu peço isso no nome de Jesus. Deixa Deus fazer de nós um vaso de honra. Um vaso de honra. Vamos honrar nossas palavras. Vamos honrar as pessoas que são dignas de honra na nossa vida. Vamos honrar a Deus, dando o nosso melhor para Deus. Honrar a Deus com palavras, com presença, com presentes. Honrar. Separe todo mês algo especial para Deus. Separe algo todo mês, algo especial. Se seus pais ainda estão vivos, para eles. Se você é filho da fé de alguém, você tem um pai espiritual, uma mãe espiritual, não sei quem é os teus. Seja um vaso de honra, plante honra. Aí olha, você vai ver as coisas indo bem na tua vida. Vida longa sobre a terra. Aí Deus diz aqui em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Pois o que pede recebe, o que busca encontra. Quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Deus tem as boas coisas. Tem versões, tem outros textos do Evangelho que traz esse mesmo texto que diz: o Pai lhe dará o seu Espírito. Dos pais vêm as boas coisas e do Deus Pai vem as boas coisas e o seu Espírito. O Espírito de Deus é um Espírito animado, é um Espírito feliz, é um Espírito alegre, é um Espírito que nos leva a sonhar. José era um homem cheio do Espírito de Deus. Foi a virtude que Faraó viu em José. Aonde nós encontraremos outro homem que seja como você, cheio do Espírito de Deus? Foi a principal virtude que ele viu em José, foi a presença do Espírito de Deus. Não lhe faltou coisas boas. Aí Faraó diz: traga a carruagem de ouro, a segunda, a melhor carruagem do Egito. A primeira era dele e José passou a ter a segunda. Traga o anel de ouro, roupa nova, vista ele. Você quer casar com quem, meu jovem? Aí ele disse: eu quero casar com a filha de Potífera. É? Pois traz a jovem aí. Essa daí não casa com mais outro não, vai casar com José. Escolheu a mulher que ele quis. Deus lhe deu 2 filhos. Um chamado de Manassés, outro chamado de Efraim. Olha o significado dos nomes. Manassés: Deus me fez esquecer das dores que eu passei na casa dos meus pais, meu passado de sofrimento. E Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus abençoou ele. Quem foi José? Um filho obediente, um filho da honra. A casa onde ele chegou, ele sabia quem ele tinha que honrar. Na casa do Potifar, é o Potifar que é o meu pai aqui agora. Eu trabalho para ele, é o meu patrão. Vou honrar meu patrão. Não vou passar a mão na mulher dele. Pode a mulher dele ser sem vergonha, mas eu não vou passar a mão nela. Vou honrar meu patrão na presença e na ausência. Depois foi para o presídio injustamente, acusado pela a mulher do patrão.
Lá ele diz: quem eu devo honrar aqui? O carcereiro. Então, vou tratar o carcereiro como eu tratava meu pai. Vou respeitar, vou obedecer. Aí o carcereiro pegou, deu o mói de chave do presídio para ele. Botou ele para cuidar do presídio. Aí quando ele chegou lá na corte de Faraó, ele disse: agora aqui, quem é que eu devo honrar? Faraó. Então, é isso que eu vou fazer. E aonde ele chegava, ele sabia quem ele tinha que honrar. E seguindo os passos da honra, ele teve 70 anos de governo como governador, debaixo da bênção, na santa paz de Deus, administrando coisas grandes. Foi bem sucedido. Passou aí por uns 14 anos de luta, mas reinou 70 anos de vitória, que o tempo da bênção é sempre maior do que o tempo do sofrimento, para quem obedece e para quem é da honra. Então, em nome de Jesus, vamos ser pessoas de honra, amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus te faça feliz, que Deus faça de nós, e essas bênçãos também eu recebo sobre mim, e que Deus faça de nós um vaso de honra. Diga glória a Deus.